Agora, então, Carol Malta, eu pergunto para você. Você já ouviu falar, você, pastora aí, da mulherada toda aí, você já ouviu falar em solidão pastoral? É um problema que atinge cerca de 62% dos líderes religiosos e, claro, precisam de ajuda. É isso mesmo. Então, vamos bater um papo sobre isso com Fernanda Mansur, que é psicóloga do Ministério Instância Paraíso da Lagoinha. Muito bom dia, minha linda. Seja muito bem-vinda. Ótimo Bom dia, estar aqui. Fernanda. Que Tudo bom bem? ter você aqui, Fernandinha. Bom dia. Para a gente falar sobre Esse assunto tão importante, né? É interessante que quando as pessoas falam assim, solidão pastoral. Sim. Eu acho que a gente poderia começar pensando que, independente do rótulo, a gente está falando de gente, né? Porque a gente rotula, muito esquece que é gente. Justo. Você sabe que teve uma vez que falaram assim, vai ter um acampamento de um acampamento. Quem que vai estar? Vão estar... vai ter o lugar onde os homens vão ficar, as mulheres... Dos homens, das mulheres. Tá, mas eles não falaram se pastor ia ficar com os homens, com as mulheres. Era tipo que assexuado. Sabe essas coisas que às vezes as pessoas, elas pegam e tipo colocam em outro patamar que não tem Sim. nada a ver, esquece que é gente. Mas como assim? Eu acho que seria interessante isso é importante começar a falar demais, isso, né? As pessoas colocam os pastores assim como super-heróis, como pessoas que não se misturam, que não sentem como Tem as outras, fraqueza, justo, que não tem nenhuma erra. vulnerabilidade. Isso é um grande problema, não é? Porque por isso que às vezes vem solidão. Como assim solidão? É interessante isso, né? Porque o pastor está sempre rodeado de muitas pessoas e sozinho ao mesmo tempo, né? E enfrentando a solidão mesmo, cheio de gente do lado dele, né? Estar com muitas pessoas não quer dizer que a pessoa não esteja sozinha, né? E o pastor acontece muito isso. Eu tenho atendido muitos pastores, muitos líderes religiosos em geral, né? Passando por solidão e esgotamento emocional por falta desse relacionamento interpessoal. Aí vai muito dessa solidão, é uma questão bilateral. As pessoas não chegam para o pastor para criar essa empatia e a simpatia com ele, bem como o pastor também se isola, até mesmo no sentido de uma defesa emocional também. E isso contribui para esse número aí tão expressivo. Tão grande. É aí que está o grande X da questão, né? Esses dois polos que se abrem, levando esses números absurdos que a gente tem acompanhado, né, Fernanda? É isso mesmo, Serginho. Os pastores, eles costumam se afastar, se isolar, né? Porque eles são cobrados a uma perfeição, né? Da comunidade, das igrejas, das ovelhas, eles são cobrados a isso. E as pessoas têm dificuldade de encarar essa vulnerabilidade, as fraquezas dos pastores, elas não têm essa facilidade de entender que eles estão sujeitos a passar por tantas coisas como todos nós. Sim. É algo interessante, esse tipo de solidão pode acontecer, eu te pergunto, Fernanda, às vezes, por exemplo, porque o pastor, muitas vezes, você tem seus problemas, suas questões. E aí, você, às vezes, você vai atender cuidando das questões dos outros. E às vezes você acaba não tendo tempo de resolver as suas, e as suas, às vezes, podem ficar ali pendentes. Isso pode gerar... Porque também, eu preciso de ir num psicólogo ou até um profissional. Não é toda pessoa que vai dar para ir, porque expõe muito também, né? É complicado, né? Na verdade, isso que você falou é tudo muito interessante. Você abre seu coração assim, que você tenha... Tem, poucos, mas tem. Mas são poucos. São poucos. 2, talvez. Olha só. Eu tenho 2, 3, porque são poucos. Como é que você vai? Além do que, né, do tempo que a gente estava fazendo ali, né, periodicamente, a terapia também aí tinha esse minha momento. analista também. Mas aí, como não está sistemático, então tem 2 amigos que... mais próximos que te ouvem. O pastor, muitas vezes eu atendo um pastor ou um líder que a primeira vez que ele abre mesmo o coração é no meu consultório, porque ele vai protegido também pela ética, né? Então, assim, a ética do psicólogo, o sigilo, então ele se sente mais resguardado em E o próprio sigilo que ele tem que guardar em relação aos seus aconselhados ali, às suas ovelhas, aos fiéis ali,
ele precisa também de obter como profissional. Justo. Aí ele se sente amparado e resguardado e vai até lá, primeira vez. Né, Mas quando chega esse tempo de ir procurar, Fernanda, já está... Normalmente o caldo já entornou, vamos dizer assim. Na verdade, a síndrome, né, que tem acometido tantos pastores, que é a de burnout, né, que é esse esgotamento emocional, quando o pastor chega a procurar, a gente pode falar que há 3 anos, de 3 a 5 anos, ele já está vivendo um esgotamento muito grande. Aí ele vai procurar depois de ter acontecido tantas coisas, está sentindo às vezes ansiedade, já num quadro depressivo. Será que é por isso que às vezes, quando... Até eu vi aquela pesquisa que você vai comentar. Essa pesquisa que foi feita aí, quando você chega para o pastor, ele já está no limite, ele fala, se tivesse outra coisa eu faria. Só que o que eu vou fazer? Eu tenho que... Porque vai chegando nesse limite. Sim. Muitos dizem assim, se eu tivesse outra possibilidade, eu deixaria o ministério. As esposas, né? Ou vice-versa. A família toda sofre, né? Sofre, as esposas culpam, né? Colocam a responsabilidade das dificuldades do pastor no ministério. Muitas dizem isso, né? Segundo algumas pesquisas. Isso é muito comum. Só para registrar aqui, que eu localizei até de um post na minha rede social aqui, segundo o Instituto Fuller, George Barna, né, que é a pastoral nos Estados Unidos, fala sobre essas estatísticas. Fernanda, olha só, 80% dos pastores acreditam que o ministério pastoral afetou negativamente suas famílias. Muitos filhos de pastores... 80%? 80%. Muitos filhos de pastores não frequentam a igreja agora por causa do que a igreja tem feito a seus pais. Sim. 95% dos pastores não oram regularmente com os seus cônjuges. 33% afirmam que estar no ministério é um perigo para a sua família. Uau. 75% relatam crise significativa relacionada ao estresse pelo menos uma vez em seu ministério. 90% sentem-se inadequadamente treinados para lidar com as demandas do ministério. 80% dos pastores e 84% de seus cônjuges se sentem desqualificados e desestimulados com o papel dos pastores. 90% dos pastores disseram que o ministério era completamente diferente do que eles pensavam que seria antes de entrarem para o ministério. 50% sentem-se incapazes de entender as demandas do trabalho. 70% dos pastores combatem constantemente a depressão. 70% dizem que têm uma autoimagem mais baixa agora do que quando começaram. 70% não tem alguém que considera um amigo íntimo. 40% relatam um conflito sério com um membro da igreja que pelo menos uma vez por mês. 33% confessam ter envolvido em comportamento sexual inapropriado com alguém da igreja. 50%... Aí vai, aqui é tanta coisa que só ilustra. Sim. E hoje reflete... Essa que você parou, 50% se sentem tão desanimados que deixariam o ministério, se pudessem. Mas não tem outra maneira de ganhar a vida. Porque o tempo passou, ficou ali, não tem uma outra profissão, talvez, né? Uma outra possibilidade, né? E isso é um fato de uma frustração incrível que ajuda nesse processo aí, principalmente quando a gente chega ali ao final desta linha, onde muitos ali cometem suicídio, né, Fernanda? Sim, né? Tem crescido muito. A gente tem visto esse último ano, 2018, início de 2019, muitos casos de líderes, né? A gente viu o autoextermínio, né, o suicídio. Fora, no consultório, a gente vê, né, a ideação suicida, né, o pensamento de morte. E é muito interessante que, às vezes, a gente vai lidar com isso, mas o pastor ainda não identificou. Ele fala assim com a gente, eu queria tanto que Jesus voltasse logo. Ou então, eu queria dormir e não acordar mais. É o pensamento de morte do líder, do crente em geral, né? Talvez ainda maquiado, né? Mas já é, né? Já é sinal. Eu acho que a gente podia até colocar tem algumas manchetes, coloca a primeira aí, ó, que fala, pastor de igreja com 6 mil membros comete suicídio após luta contra doença mental. Sim. Uma igreja, uma comunidade muito grande, né? Enorme. Outra manchete aí, em depressão, presbítero da Assembleia de Deus comete suicídio. Esgotamento pastoral é uma das causas do suicídio, diz aí Augusto Nicodemos.
E outra, síndrome de burnout. Fernanda Brum precisa interromper a agenda após passar mal. E, após depressão, Padre Marcelo Rossi confessa: o pior são os pensamentos autodestrutivos. Sério isso, né? Isso, Fernanda, dentro do contexto, assim, até pelo outro lado, o lado dos membros, o lado da igreja, o lado de quem caminha, tem aquela ideia também do mito, não é assim, do pastor perfeito, do homem perfeito, do marido perfeito. E isso já é, por si, uma cobrança... Justo. Uma cobrança absurda, inalcançável ali para um homem, né? Obter essa perfeição, né? Sim, a igreja coloca isso, né? Se torna um peso, né? Essa cobrança, eu não posso sentir, eu não posso ter uma tristeza, quando emoções todos nós temos, né? Cabe o gerenciamento, mas muitas vezes também o pastor se coloca nesse lugar. Você vê que a gente falar sobre esse assunto da alma no âmbito cristão, a gente pode chamar de novidade. A gente não fala muito sobre isso, sobre essas doenças da alma, a gente não dá muito crédito para essas questões. Então, os líderes também vão se colocando nesse lugar por isso. Tem algumas estatísticas que dizem que 66% dos líderes, dos cristãos em geral, não ouvem ou nunca ouviram falar sobre essas doenças, né? Esse esgotamento, burnout, depressão, ansiedade, etc. e tal. Então, falar sobre isso é uma prevenção para a gente não chegar nesse lugar, né? De suicídio, de esgotamento muito grande. Então, isso é muito importante. Até a gente pensando nisso, por exemplo, eu me lembro aqui do nosso médico, né? Meu médico aí, psiquiatra, doutor Ismael Sobrinho. Sim. Ele tem uma carteira vastíssima de clientes que são pastores. Sim. São pastores. Não é não é só um líder, alguém que exerceu um cargo, são de pastores que estão lá com ele, fazendo tratamento e tudo. Sim. Eu posso, assim, para não correr o risco de errar, mais de 200. Eu não sei se é 300, mas vamos por 200 aí. Recentemente eu ouvi, ele citou 250. Ou seja, é um número assim, para considerar um só profissional, 250 é muita coisa, não é? É muita coisa, né? E tem chegado, né, no consultório terapêutico. E, de certo modo, eu fico satisfeita que isso tenha acontecido, né? Porque é uma prevenção ao suicídio, esse contato terapêutico, esse tratamento e acompanhamento também terapêutico. Tecnicamente, seriam 250 baixas no ministério, 250 suicídios a menos ali, tecnicamente falando, não é número absoluto, obviamente que não. Mas é por aí, a gente tem que olhar com esse olhar também otimista nesse contexto para esses outros que se abrem ao tratamento e isso consegue replicar isso também para as ovelhas. Perfeito. Porque eu acho que aí também é um outro ponto importante, né? Sim, porque quando o pastor fala, né, dá acesso a isso, desmistifica isso de como se a pessoa estivesse em pecado, ou porque é falta de oração, ou porque é falta de ler a Bíblia, as ovelhas e os colegas, né, se sentem mais à vontade para procurar essa ajuda também. Né? Então, a gente pode sim ficar otimista, né, com essa procura. Eu estava olhando aqui, né, essa entrevista que fala o seguinte: 62% dos pastores lidam com a solidão, diz a pesquisa. Segundo o estudo, 86% dos pastores não se sentem capazes de cumprir todas as exigências e outros 77% sentem que exigências irrealistas são esperadas deles. O perfil do pastor que está esgotado, muitas vezes é um perfil mais perfeccionista, né, com crenças de incapacidade, não dou conta de atingir, não dou conta de fazer, né, está muito relacionado assim o crescimento do ministério com essa tristeza, essa ansiedade, né, de crescer. Então, essa estatística, ela reflete bem o perfil do líder que está no esgotamento. Quais são as características que, às vezes, por exemplo, o pessoal está assistindo e observar, gente, você tem que cuidar do seu pastor, querido.
tudo, querida. Né? Não é só sugar, não. É isso mesmo. Tem que cuidar, tem que zelar por ele, pela família dele. Claro, e as características, às vezes o pessoal está assistindo, será que meu pastor está assim? Porque às vezes, tipo assim, ele é brincalhão, ele não sei o quê. E às vezes por trás ali é para tentar disfarçar algo que está difícil também de ser levado. Claro. A gente pode falar assim, o pastor era brincalhão e agora ele está mais sério. Né? Ele está mais calado, mais fechado. O pastor ficava mais aqui, relacionava com a gente agora, acaba o culto, ele já sai antes, ele já não permanece mais conosco. Aí costuma dizer, olha, o pastor às vezes se perde no meio da mensagem, né? A memória, a concentração, ela tem uma baixa muito grande quando ele já está esgotado. Então, eu estou percebendo que meu pastor está se perdendo e não era comum dele se perder assim, né? Já notei ele mais irritado, até assim um pouco agressivo, pode ser que ele esteja esgotado. Olha, eu estou vendo que meu pastor nunca tira férias, aí a gente já pode trabalhar com a prevenção. Ele precisa tirar férias, porque uma das coisas, né, que é importante, que é a prevenção, é esse momento de descanso. Até o dia da folga mesmo, semanal. Sim, a folga, isso é tão importante. Você vê que o pastor, ele para um dia, mas o celular dele não para. Né? O físico tá, isso aí, né? Isso aí você tem que, isso aí você criou essa história aí que não existe isso não. Celular. No dia da folga o celular nem toca. Né? Tá o tempo todo as mensagens. Aí o pastor também precisa ter um autocuidado, né? É a responsabilidade dele para com ele mesmo, né? Então, olha, a minha folga, ele não precisa ser grosso, né? De jeito nenhum, ou desrespeitoso com a ovelha, mas é um cuidado com ele. Ele vai trabalhando isso e a ovelha vai aprendendo também, né? Agora, Fernanda, você falou aí desse cuidado da igreja, dos membros com o pastor, e o cuidado da família com o pastor também. Claro que ele tem que ter o cuidado com a família, óbvio. Mas, assim, essa cobrança também dele se sentir pressionado pela mulher, ele se sentir pressionado financeiramente. Olha, tem que pagar a escola dos filhos, tem que pagar a conta da casa, a prestação do irmão. Resolveu o problema que você nem criou. Do outro. Pastor é mestre nisso, né, Carol? Gente do céu! E é rápido, tem que resolver, né? Tem. Bom, a família, o incentivo, né, o acolhimento, a compreensão é muito importante. A família ter com o pastor esse auxílio, esse amparo, né? Se às vezes alguém dentro de casa pode também ter esse trabalho, né, fora da igreja para ajudar nas finanças. A igreja também pode perceber, né, a ausência de recursos, porque a ausência de recursos financeiros é um dos fatores que gera o esgotamento. Então, esse amparo, diminuir essa cobrança. Agora, isso é muito importante, envolve uma autorresponsabilidade dele mesmo, né? Porque, assim, se ele é cobrado, provavelmente está faltando o tempo dele ali. Então, esse equilíbrio, tem que ter o equilíbrio de todas as partes. Igual você disse, Serginho, assim, é bilateral, tanto o pastor quanto a família, né? Tanto o pastor quanto a igreja. Ovelhas. Isso aí, é bilateral. Os dois têm que caminhar, encontrar aqui num ponto de equilíbrio. Sim. E é tão interessante, né? Uma situação que eu vivi há um tempo atrás foi exatamente isso. A pessoa me disse num encontro, ela falou assim, olha, porque você demorou a responder o meu WhatsApp, porque você não me deu o retorno, eu não vim à igreja nesse tempo todo. Agora eu volto. Gente. Eu falo assim, às vezes, com os pastores, tira aquele azulzinho, né? Tira o azulzinho. Eu não gosto de tirar o azulzinho. Eu sou contra tirar o azulzinho. É porque você quer saber a hora que eles ligam o seu também. Também. Né? É por isso, é controle. Justo. Eu já tirei o azul do meu, né, filho, Carol, não tem problema nenhum. Não, eu não gosto. Não. Eu vou te ensinar uma estratégia para você saber. Bom, mas brincadeiras à parte sobre o azulzinho, não que não seja uma coisa importante, né, a se pensar, mas a ovelha tem que ter esse equilíbrio, né? O WhatsApp, gente, não quer dizer que a gente tem que responder na mesma hora, né? Mas também não quer dizer que a gente não vai responder. Mensagem instantânea não quer dizer resposta instantânea. Isso. Gente, mas as pessoas estão transferindo isso para Deus. Justo. Elas, Deus, eu já orei, e aí? Por que o senhor não respondeu ainda? Já deu um azulzinho, já deu 2. As pessoas têm dificuldade de esperar, né? São coisas que a gente poderia até trazer para a gente fechar, Fernanda, com relação a
Se as pessoas elas não estão tendo esse equilíbrio, às vezes nem com Deus, né? Sim. O pastor, ele simplesmente é mais um dentre isso. Porque, na verdade, a gente começa a observar isso, né? Sim. E é tão interessante, né? Porque se a gente for na palavra, a grande maioria das situações que a gente vê trata dessa espera, né? E esperar, às vezes é uma resposta do pastor, uma resposta de Deus, significa para você tempo de preparação, né? Ou tempo de interceder pelo seu pastor, né? Ele vai responder, pode estar ocupado, você entender tudo isso, né? Não quer dizer, essa espera. Hoje a gente vive um tempo de muito estímulo, a gente quer estímulo, esquece do desenvolvimento, desse momento de preparação. Processos. Justo, processo é importante. Às vezes a espera é justamente porque você que vai ter que decidir. É isso mesmo. Com Não é o toda outro. certeza. Tem coisas que nós é que vamos ter que decidir. Justo. E a responsabilidade é nossa. É nossa, não é Não do é pastor. verdade? Tem coisa que Deus vai falar, tem coisa que Deus vai, ó. É, vai. Agora tá contigo a bola aí. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.